Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para compartilhar a segunda parte dos resumos de química. Tá tudo guardadinho no YouTube. O 1 já está disponível, o 2 agora, o terceiro vem depois da aula de sexta-feira. Tudo bem? Vamos lá? Nós vamos falar agora sobre ligações químicas. A gente sabe que a matéria ela é feita de várias partes microscópicas chamadas átomos. E esses átomos eles se unem para formar tudo que nós conhecemos. Do corpo físico, da mesa, da formiga, do sal de cozinha. E a gente vai ver que tipos de ligações é que existem e que formam essa matéria. Primeiramente, ligações iônicas. Quando um átomo precisa de elétrons e o outro fica mais equilibrado dando elétrons. Vamos ver isso na prática. Veja, vamos analisar o sódio e o cloro. Vou colocar aqui uma apontadora laser, que fica melhor. O sódio, lembra que nós temos que analisar quantos elétrons eles têm na última camada. O sódio tem 1 na última camada. E existe uma regra chamada regra do octeto, que para átomos um pouco maiores, que não sejam hidrogênio, ele fica em equilíbrio quando ele tem 8 elétrons na última camada. Então, vamos analisar o sódio. O sódio, ele tem quantos elétrons na última camada? 1. Então, para ele ficar estável, ele iria precisar de 8. Então, grava isso na sua cabeça. Vamos analisar o cloro. O cloro tem 7 elétrons na última camada. Para ele ficar com 8, ele vai precisar de quantos? Um só. 7 mais 1, 8. Acontece o seguinte, que existem duas maneiras para esses átomos ficarem com 8 na última camada. No caso do sódio, ele pode simplesmente perder esse átomozinho aqui e ele vai ficar com os 8 de dentro. Ele fica mais equilibrado, perdendo 1. Porque vai ser muito difícil ele ganhar 7, coitadinho. Ele tem 1 na última camada. Ou ele vai perder esse 1, ou ele vai ganhar 7. Nesse caso, é muito mais fácil ele perder 1. Então, o que vai acontecer? Ele perde esse elétron, fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da camada de dentro. Ele fica menor, mas ele fica mais estável. E ele perde esse átomo para o cloro. O cloro, ele tem 7. Para ele ficar estável, ele só precisa de mais 1. O cloro é um átomo que ele tem essa tendência de pegar um elétron daqueles átomos que ele conhece, aqueles átomos que ele encontra. Então, eles vão ficar juntos por uma força atrativa. E aí, o sódio perde 1 elétron e o cloro ganha 1 elétron. Isso forma o quê? Isso forma o nosso sal de cozinha. Tanto que o símbolo do sal de cozinha é NaCl. Na vem de nátrium, que é o nome latino do sódio, e Cl, que vem do símbolo do cloro. Isso se chama ligação iônica, quando um átomo perde e o outro ganha. Esses nomezinhos, cátion e ânion. Quando um átomo perde, vira cátion. Quando um átomo ganha elétrons, viram ânions. Não precisa decorar isso, mas isso está aqui, caso você queira saber. Tudo bem? Vamos continuar. Olha aqui um esqueminha. O sódio perdeu 1 elétron para o cloro. Então, esta camada dele se foi e ele ficou com a primeira e a segunda camada. O cloro tinha 2, 8, 7, 3 camadas, a última ficou completa. Virou essa associação entre cloros e sódios, formando uma estrutura cristalina, que é o nosso sal de cozinha. Vamos ver mais. O que acontece mais? Vamos pegar um outro exemplo. O magnésio. O magnésio, ele é bem parecido com o sódio. Por quê? Ele vai ter, em vez de 1 na última camada, 2 elétrons na última camada. Como assim? O que é camada? São esses caminhozinhos onde os elétrons ficam. Nós já falamos numa outra aula que existem caminhozinhos, existem lugares onde esses elétrons ficam. E são em camadas.
Esse átomo tem 1, 2, 3 camadas. Nessa terceira camada só tem 2, mas a gente sabe que para ele ficar estável ele precisa de 8. Ou ele vai perder esses 2, ou ele vai ganhar mais 6. O que é mais fácil? E aí, quando esse magnésio se encontra com o cloro, a gente já sabe que o cloro ele tem uma tendência a roubar elétrons dos outros átomos. Então, o magnésio perde os 2 elétrons dele, perde um para o cloro e o outro para o outro cloro. Aqui, ó. Ele perde os 2. E o cloro ganha. Mais uma vez, nós temos átomos ganhando elétrons e outros perdendo elétrons. Isso é, novamente, uma ligação iônica. E o magnésio fica bem? Fica. Fica estável? Fica, porque ele tem a camada de dentro com 8 elétrons. Vamos ver, então? Isso aqui parece confuso, mas não é. Vamos entender o que está aqui escrito. Nós temos um átomo de magnésio que está ligado com 2 átomos de cloro. Como isso aconteceu? O magnésio doou um elétron para o cloro e doou o outro elétron para o outro cloro e os 2 estão se relacionando, estão juntos, né? Um perdeu elétrons, ficou mais positivo, o outro ganhou elétrons, ficou mais negativo. Isso aqui a gente vê depois. Entende o que está acontecendo. E o cloreto de magnésio é um laxante, é uma substância que a gente conhece muito bem, que o ser humano conhece muito bem e que usa. Bom? E aí nós temos um outro tipo de ligação que é muito comum na natureza, que forma várias substâncias que nós conhecemos. É a ligação covalente, quando todos os átomos envolvidos necessitam receber elétrons para se estabilizarem. Na ligação iônica tem um átomo querendo receber e o outro dá. Aqui todo mundo está precisando de alguma coisa. Vamos observar então o hidrogênio e o cloro. O cloro, nosso velho conhecido, que quer muito ganhar um elétron. O cloro quer muito ganhar um elétron. Só que o hidrogênio é um átomo muito peculiar. Ele é muito especial, porque ele só tem uma carga positiva e uma negativa. Ele vai ter uma certa dificuldade de se desapegar desse elétron dele. Então, na verdade, para ele ficar estável, ele precisa de 2, ele precisa de mais um. É como se fosse uma bicicleta. Ele é pequeno. O hidrogênio ele é pequeno, então ele fica estável com 2. Então, uma bicicleta com uma roda só fica esquisito. Não vai rodar. O hidrogênio, ele está louco para receber um elétron a mais. Então, o que acontece? Quando ele encontra com o cloro, tem aquela situação. Poxa, o hidrogênio precisa. O cloro precisa. O que eles vão fazer? Eles vão compartilhar. Professora, eu não entendi. Imagina. Uma pessoa tem o feijão. A outra pessoa tem o arroz. Eles estão com fome? Eles podem comer só o arroz e o feijão? Podem. Mas eles podem se juntar e fazer um pratinho melhor. Então, nesse meu exemplo simples, né, simplório até, o hidrogênio entra com o elétron dele e o cloro entra com o elétron dele. Eles compartilham. Como que isso vai acontecer? Olha aqui. O hidrogênio está compartilhando de um elétron que era do cloro e o cloro está compartilhando de um elétron que era do hidrogênio. Então, gente, agora eles vão compartilhar os elétrons. O hidrogênio que só tinha um, ó, vai ficar com 2. 1, 2. E agora, como fica o cloro? O cloro que tinha 7, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eles compartilham elétrons. Dessa forma, tanto o hidrogênio fica completo, quanto o cloro fica completo. Tranquilo para todos eles. Então, vamos para o próximo.
Se eu conseguir passar, né? Aqui. E, nossa, ficaram os números. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Pronto, saiu. Então, olha, vamos ver como é que fica com a água. A água, ela também vai fazer esse tipo de ligação, que é a ligação covalente, onde todo mundo precisa de alguma coisa. Então, ó, o mesmo hidrogênio. Tadinho, ele precisa de mais um e ele não tem. Esse hidrogênio também precisa de mais um e ele não tem. E nós temos o átomo oxigênio que tem 6 na última camada. Se ele tem 6 na última camada, ele precisa de quantos para ficar com 8? De mais 2. Então, quando o oxigênio encontra com os hidrogênios, o que vai acontecer? Eles vão compartilhar elétrons. O oxigênio entra com feijão, o hidrogênio entra com arroz e todo mundo fica satisfeito. Como fica isso? Vamos lá. Eles compartilham elétrons. Dessa forma, o hidrogênio vai ficar com 1, 2, está completo. Esse aqui também vai ficar com 1, 2, está completo. E quanto vai ficar o oxigênio? 1, 2, 3, 4, peraí, 5. Oi, que 5 bonito! 5, 6, 7, 8. Tudo compartilhando elétrons. Tudo bem? E como é que a gente representa isso? Vamos para o próximo slide. Muito difícil isso? Não. Isso quer dizer apenas o quê? Que a fórmula da água, uma substância que existe no nosso planeta e existe em nosso corpo, 2/3 do nosso planeta é coberto por água, nosso corpo é feito de 70% de água, e que essa molécula tão importante para a vida e para nós é feita com um átomo dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Como isso acontece? Há um compartilhamento de elétrons. O oxigênio, que tinha 6, fica com 8. O hidrogênio, cada um deles que tinham um elétron, ficam com 2. Esse aqui é o símbolo. Esse pauzinho é o símbolo para uma ligação covalente. Vou tirar. Vamos para o próximo. Esse aqui é o gás metano. Para o gás metano, para o gás etano, para o gás butano, que são gases feitos com carbono e hidrogênio, é a mesma regra, também são ligações covalentes. Mas assim, por que esse gás é importante? Tanto o gás metano quanto o etano são combustíveis para o ser humano. Nós utilizamos. O gás de cozinha, por exemplo, é a mistura do gás etano com o gás butano. Eles são feitos da mesma maneira que eu vou mostrar para vocês. O carbono é um átomo muito interessante. Ele possui 1, 2, 3, 4 átomos na última camada. Veja, ele tem 4. Para ele ficar estável com 8, ele precisa de mais 4. Então, ele vai compartilhar elétrons com 4 hidrogênios. 1, 2, 3, 4. Opa, 4. E ele vai formar uma molécula estável com todos os seus átomos estáveis. Assim. Então, os hidrogênios, eles vão ficar cada um com 2. E quanto fica o carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele fica também estável.
Então, aqui nós temos a representação dessas ligações do carbono com hidrogênio. Presta atenção, o hidrogênio com um elétron, compartilha mais um com o carbono, mesma coisa com os outros hidrogênios, e o carbono, que tem 4, compartilha mais 4. Essa é uma outra maneira de você observar essa ligação covalente. E como é que a gente faz uma representação da molécula de uma forma estrutural? Nós temos o carbono com 1, 2, 3, 4 ligações covalentes com o hidrogênio. Bem, a gente termina aqui a nossa apresentação. Espero que você tenha gostado, espero que contribua com o seu conhecimento básico da química e eu vou disponibilizar o resumo 3 daqui a alguns dias, tá bom? Aviso para vocês no grupo. Tendo dúvidas, só me manda perguntas. Tendo dúvidas, só você me mandar uma mensagem no privado e eu estou disponível para te ajudar naquilo que você precisar.